Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Lenisa Souza e hoje eu vou trazer um breve resumo sobre a Revolução Francesa. Então, vem comigo! A Revolução Francesa ocorreu na França entre os anos de 1789 e 1799, na qual era governada por Luís XVI, um monarca absolutista, ou seja, ele tinha todo o poder do território francês concentrado nas suas mãos. Vale lembrar também que a Revolução Francesa ela teve 3 fases. A primeira, chamada de monarquia constitucional, a segunda, de convenção e período do terror, e a terceira fase, que foi o diretório, onde os girondinos tomaram o poder. A crise social, econômica e financeira eram, dentre outras, a principal causa desta revolução. Vale destacar também que nessa época a sociedade estava dividida em 3 classes denominadas estados. O primeiro estado, que era o clero, correspondia a 0,5% da população e eles não pagavam impostos, porém eles contribuíam com algumas obrigações feudais, como o dízimo, por exemplo. O segundo estado era a nobreza, eles correspondiam a 1,5% da população e eles também não pagavam impostos. Geralmente eram proprietários de terras. O terceiro estado correspondia a 98% da população, eram camponeses, burgueses, trabalhadores. Sim, os burgueses também eram da base da pirâmide social. Inclusive, por isso que a Revolução Francesa, apesar de grande participação popular, ela foi uma revolução de caráter burguês. Bom, para tentar solucionar essa crise aí da França, o rei Luís XVI reuniu representantes dos 3 estados na chamada Assembleia dos Estados Gerais, que não era reunida há anos, muitos anos, e na Assembleia dos Estados Gerais nada foi definido, os 3 estados não chegaram a um consenso, inclusive por meio do voto, já que com certeza o terceiro estado ia ganhar por ser a maioria da população, porém o rei adotava um voto por estado, ou seja, aqueles que, por representantes de cada estado, que tivessem mais terras, tivessem mais privilégios. Bom, depois de 5 semanas de discussões, o terceiro estado concordou em criar uma chamada Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de criar uma Constituição para a França. No dia 14 de julho de 1789, houve um marco oficial do início da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, onde representantes do terceiro estado invadiram a Bastilha, que era uma fortaleza francesa que continha armas e também ela era usada como uma prisão. Em setembro de 1971, a monarquia constitucional francesa estabeleceu o quê? Ela estabeleceu o fim do absolutismo e dos privilégios do rei, divisão do poder em 3, como a gente conhece hoje: executivo, legislativo e judiciário. Voto censitário masculino para maiores de 18 anos que comprovassem o pagamento dos seus impostos. E estas e outras características foram baseadas nas ideias iluministas. Convenção. Na convenção, com ideias bem definidas, 3 grupos diferentes se formaram. Os jacobinos, que sentavam-se à esquerda do rei, eles eram bem radicais e eles queriam mesmo era ver o circo pegar fogo na França. Os girondinos, eles eram menos radicais e sentavam-se à direita do rei. E o partido do Pântano, que eram os indecisos, sem uma opinião formada. O rei Luís XVI, muito pressionado, o que ele faz? Ele comunica-se com o rei da Áustria e, inclusive, até tenta fugir do país. Ele foi capturado, julgado, condenado como traidor e ele foi morto pela guilhotina. A guilhotina, como muitos devem saber, né, como ela era, foi criada por Joseph Ignace Guillotin, um médico que, segundo ele, o objetivo era criar um instrumento que garantisse uma morte rápida e eficaz. 2 grupos políticos se destacavam nesse período: os jacobinos, liderados por Danton, Marat e Robespierre. Inclusive tem um filme chamado Danton, O Processo da Revolução. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, já que ele está disponível no YouTube, então fica bem fácil assistir ele, né? Entender essa matéria. E os jacobinos, que ganhavam o controle total sobre e os girondinos, que eram os 2 partidos aí, né, que se destacaram, já que os jacobinos
Os jacobinos eles ganharam controle total sobre a Assembleia. Durante o governo jacobino, a funcionava todos os dias e ela teve cerca de 40 mil vítimas. Apesar de todo esse terror, Robespierre, o principal nome da Revolução, ele também fez muitas coisas boas. Ele passou a controlar a Assembleia, decretou o fim da escravidão nas colônias francesas, tornou o ensino gratuito e obrigatório, criou o Museu do Louvre, entre outros. O fim do período jacobino se deu por divisões dentro do próprio partido, o que abria espaço para uma tomada de poder da alta burguesia. E inicia-se o período do Diretório. O governo do Diretório foi de 1795 a 1799. E em 1799, como visto antes, é o ano que se encerra a Revolução Francesa. Portanto, esse fato de encerramento pode ser dado pelo surgimento de Napoleão Bonaparte, um jovem general carismático e conquistador de inúmeras batalhas, e ele se encaixava nesse perfil, de alguém que mantivesse a integridade nacional da França e ao mesmo tempo conquistasse as camadas populares. Napoleão Bonaparte tomou o poder em um golpe conhecido como 18 de Brumário, com a ajuda do exército e da burguesia. Portanto, isso seria assunto para um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e tchau, tchau!